O que é uma dependência? Toda dependência no C#, ela basicamente implica em ter um new. Para poder consumir um método, para poder consumir uma property, ou né, qualquer coisa desse tipo. Como que eu sei o que é a dependência? É que se eu vier aqui no código e, por exemplo, alterar o nome dessa classe aqui para, em vez de produto repository, eu vou colocar aqui produto repository X. Se eu voltar aqui na minha controller, ela, no próprio Roslyn aqui, já vai apontar um erro de compilação. E obviamente não vai buildar, né? Se eu der um build aqui, Shift B, já vai dar um failed. Por que ele atrapalha o seu trabalho no dia a dia? Por que não é uma boa prática ter dependências no seu código? Se você tiver alguém fazendo essa classe produto repository, você não vai conseguir trabalhar em paralelo. Você e essa outra pessoa tem que trabalhar sempre em conjunto. Então, o que normalmente acontece nas empresas é que quando você cria esse tipo de dependência aqui, o próprio dev que está mexendo nessa controller, que é o nosso exemplo, ele constrói esse produto repository. Ou às vezes a classe já existe e ele precisa fazer uma alteração, mas ele mesmo tem que fazer essa alteração aqui, por exemplo, nesse método obter. Ah, não foi porque está com erro de build, né? Corrigir aqui. Mas o próprio desenvolvedor acaba fazendo esse método obter, ou ele faz alteração diretamente na classe, porque ele depende diretamente daquilo. Ele precisa que aquele comportamento funcione para que esse método aqui funcione. É uma prática muito comum, eu imagino que no seu dia a dia seja assim também. Não é um crime não ser, não tem um grande problema em não ser, mas você acaba gerando um acoplamento entre as pessoas, inclusive. O seu trabalho depende da outra pessoa que está fazendo essa classe aqui, ou você é obrigado a você mesmo mexer. Ou seja, o seu trabalho, né, como uma equipe, o seu trabalho ele começa a ficar mais difícil também. Se a gente está falando aqui de uma classe super simples, que não faz quase nada, não é um problema. Mas na sua empresa, no seu dia a dia, eu imagino que é muito provável que quando você abre o seu código aqui e tem dezenas de dependências, né, porque nunca é só uma, tem vários problemas ali no código, né, um bad smell já tem muita dependência, mas você acaba tendo que mexer em vários pontos diferentes do sistema. E aí quando você vai fazer, você está fazendo a sua alteração, por exemplo, numa branch do Git, quando você vai devolver o código da sua alteração para fazer a integração, a reintegração do seu código, acontece um monte de merge, e aí dá um monte de problema de conflito, gera um monte de treta enquanto você está fazendo essa reintegração, porque o código está muito acoplado. Então, às vezes, eu sei que muita gente pensa que injeção de dependência é uma coisa legal porque se eu fizer eu tenho teste. É claro que se você não tiver a injeção de dependência, ou se você tiver uma dependência forte dentro do seu código, você não vai conseguir fazer o teste. O teste unitário, pelo menos. Né? Dá para fazer o teste, mas ele não vai ser um teste de unidade. Ele vai ser um teste de integração. A injeção de dependência, ela proporciona, ela permite o teste de unidade. Mas não é só isso. Muita gente tem na cabeça que só serve para fazer teste, e não é verdade. É um bom padrão, né, um bom design pattern, não depender das classes diretamente. Tem até dentro dos princípios Solid, né, um deles é sobre a injeção de dependência, que é você depender de comportamentos e não de implementações concretas. É justamente para que você consiga fazer uma coisa de cada vez. Fazer primeiro a sua classe da controller aqui, fazer ela funcionar e depois você vai fazer o produto repository. O que geralmente a gente faz eu estou fazendo aqui a minha controller, aí eu paro, começo a fazer o produto repository, aí depois que eu termino eu vou para a próxima parte e por aqui vai aqui suas 20, 30 dependências do seu código.
É muito mais simples se você fizer a codificação dependendo só dos comportamentos e não das implementações concretas.